Antes de começar o conteúdo, eu vou fazer aqui uma revisãozinha, falando um pouco sobre semelhança de triângulos, que não tem no livro-texto. Nós vamos primeiro relembrar quando é que dois triângulos são semelhantes. Dois triângulos são semelhantes quando eles possuem as medidas dos ângulos, as mesmas medidas de ângulo. Por exemplo, se aqui eu tenho um ângulo alfa, e dizer que esses dois triângulos são semelhantes, quer dizer que nesse aqui também tem que ter uma medida alfa. Aqui, se essa medida aqui é beta, a medida desse ângulo aqui é beta, então também tem que ter nesse triângulo a mesma medida. Claro que se você já tem duas medidas iguais, a terceira também é igual, porque a gente sabe que a soma dos ângulos internos é 180 graus, então essa aqui vai ser 180 menos a soma desses dois, que eu vou chamar de gama, tá bom? Só para não colocar 180 menos alfa mais beta. Então, dois triângulos eles são semelhantes quando eles preservam os ângulos. É como se eu tivesse pegado esse menorzinho aqui, tivesse esticado ele até se tornar do mesmo tamanho que esse da esquerda. Uma das propriedades interessantes da semelhança de triângulos que vocês podem revisar nos livros de matemática do ensino fundamental, ou então podem estudar, vocês vão estudar depois no próximo semestre essa disciplina de geometria plana, é que, e essa é uma coisa bem interessante, em triângulos que são semelhantes, a razão entre lados correspondentes, agora o que são lados correspondentes? Bem, nesse triângulo da esquerda, eu tenho aqui o ângulo alfa e o gama, no da direita também. Os lados dos triângulos, esse lado que tem em comum, que é um lado comum do ângulo alfa e do ângulo gama, ele é correspondente a esse lado do triângulo menor que também tem um lado que é um lado comum do ângulo gama e do ângulo alfa. Então, lados correspondentes são esses, são aqueles lados que têm em comum os ângulos de mesma medida, né? que são lados dos ângulos de mesma medida. Por exemplo, quem é o lado correspondente a esse aqui, ó, que tem gama e beta, que é um lado comum tanto do ângulo beta como do ângulo gama? Esse aqui de cima. Ó. Por quê? Porque esse lado também é um lado do ângulo beta e também é um lado do ângulo gama. Para evitar ficar falando tanta coisa assim, é comum a gente designar nome para os elementos da figura geométrica. Então, por exemplo, eu vou chamar esses vértices, os vértices são o encontro aqui dos lados, de A, B e C, e no de baixo vou chamar de D, E e F. Para não ficar o tempo todo falando dessa maneira. Então, voltando mais uma vez àquela linguagem, né? Qual é o lado correspondente no triângulo menor ao lado DF? É o lado AC. Quem é o lado correspondente ao lado no triângulo menor ao lado maior, ao lado aqui no triângulo maior DE? É AB. Então, a propriedade que eu quero relembrar de triângulos semelhantes é que eles preservam a razão entre lados correspondentes. Ou seja, quando eu dividir a medida do lado DF pela medida do lado DE, fiz a razão desse lado com esse, tem que ser preservada quando tem dois triângulos semelhantes. Então, a razão entre DF e DE tem que ser igual à mesma razão de AC e AB. Ou seja, quando se tem triângulos semelhantes, o que vale é que a medida do lado DF sobre a medida do lado DE, e é comum, quando a gente quiser se referir à medida do segmento, colocar um tracinho em cima das letras que são os extremos do segmento, ou seja, esse aqui, DF, que eu escrevi aqui, ó, isso aqui se lê a medida do segmento DF. Esse DE que está aqui, lê-se a medida do segmento DE. Como eu estou relembrando aqui para triângulos semelhantes, a razão entre lados correspondentes é preservada, então isso quer dizer que quando eu fizer a mesma divisão aqui entre os lados correspondentes, tem que dar o mesmo valor. Então, quem é o correspondente a DF é o AC. Por que é o AC? Porque ambos têm em comum aqui, ó, são lados dos ângulos correspondentes. Né? FD é lado de gama,
CA também. FD é um lado de alfa e CA também é um lado de alfa. Então aqui você vai ser DF está para AC. Também é comum dizer assim, DF está para C, assim como DE está para B. É uma outra forma de você também dizer essa coisa. Pronto, então é uma das propriedades que a gente vai utilizar agora na parte de trigonometria. Eu fiz essa relação envolvendo esses pares de ângulos correspondentes, ou seja, DF, DE e AC e AB, mas você também poderia pensar em o lado BC e o BA e o EF e o ED. Então você vai ter outras relações. Por exemplo, vou colocar aqui o lado BC, a medida do lado BC pelo lado BA. Você fez a razão entre esses dois lados. Como em triângulos semelhantes, eles preservam essa propriedade, isso é bem interessante. Então, os dois lados correspondentes a esses dois são o lado EF e ED. Então, isso vai ser igual a EF, a medida do lado EF, dividida pela medida do lado ED. Então, nós vamos precisar dessa informação agora no que a gente vai estudar de trigonometria. Vamos considerar que nós temos um triângulo, que agora não é um triângulo qualquer, são triângulos que são triângulos retângulos. Triângulos retângulos são triângulos que possuem um dos ângulos como sendo um ângulo reto. Ou seja, é um ângulo reto, é um ângulo reto, então um triângulo retângulo. Esses dois triângulos retângulos, será que eles são semelhantes? Quais dois triângulos retângulos? O triângulo ABC, esse menorzinho, e o maior, ADE. Deixa eu colocar mais para a direita para você ver melhor. Quando é que dois triângulos são semelhantes? Quando eles possuem as mesmas medidas de ângulos. Já tem aqui 90 graus e 90 graus. No triângulo menorzinho, essa medida aqui, ó, que é a medida do ângulo ABC, eu chamar de alfa, ela é tanto a medida do ângulo alfa no triângulo menor, como também a medida do ângulo alfa no triângulo maior. Ou seja, esses dois triângulos são triângulos semelhantes, porque eles têm esse ângulo 90 graus, que é o mesmo, e tem um ângulo alfa, que é o mesmo para os dois. Se eu fizesse um desenho desse triângulozinho aqui à parte, você vai ver que esse ângulo alfa tanto é a medida desse ângulo no menor, como também no maior. Fala, professor, então e esse outro ângulo aqui? Ó? Por que eles têm que ter a mesma medida? Eles têm que ter a mesma medida porque a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Né? Ou seja, esse aqui seria 180 menos a soma de 90 mais alfa. E esse outro? Ó, seria 180 menos a soma de alfa mais 90, a mesma coisa. Então, esses dois triângulos, eles são triângulos semelhantes. Por serem triângulos semelhantes, eles têm que preservar a razão, ou seja, a divisão entre as medidas e lados correspondentes. Então, vamos analisar inicialmente essa razão aqui, ó, BC sobre AC. Então, por serem triângulos, onde é que vai caber? Aqui. Então, no triângulo menor, a razão é AB sobre AC. Eu dividi esse lado por esse. Quem é o lado correspondente ao lado AB? A gente acabou de ver ainda há pouco, né? O lado correspondente é aquele que tem os mesmos ângulos aqui, ó. Ou seja, tem que ter o ângulo alfa, que já está aqui, tem que ter o ângulo 90 graus no triângulo maior, que é esse. Então, qual é o lado que forma o ângulo 90 graus e forma o ângulo alfa? É apenas o lado AD, né? AD, ó, ele é um dos lados que forma o ângulo alfa e também um dos lados que forma o ângulo 90 graus. Portanto, AB corresponde a AD. Então, você vai ser igual a AD, a medida do lado AD. Quem é o lado que corresponde ao lado AC? Eu vou procurar no triângulo maior aquele que tem alfa e esse outro ângulo aqui, que é quem? Que é AE, ó, que é alfa e esse outro ângulo, que eu vou chamar de beta. Para não ficar falando todo o tempo, quem é esse ângulo? Pronto, então
AC corresponde a AE. Ou seja, a medida do lado AB sobre a medida do lado AC é igual à medida do lado AD, que é o maior, sobre o AE. Por quê? Porque são dois triângulos semelhantes e eles têm essa propriedade. Nós também poderíamos ter feito utilizar os dois lados correspondentes como sendo o lado BC e o AC. Vamos fazer isso? Se a gente fizer isso, BC está para AC, ou seja, a razão entre os lados BC e AC. Quem é o lado correspondente ao BC? É aquele lado que tanto forma um ângulo 90 graus como forma esse ângulo beta. No maior, quem é ele que forma um ângulo 90 graus? É o ED. Então BC está para ED sobre. E a gente já falou, né, quem é o lado AC é correspondente ao AE. Então aqui vai ficar a medida de AE. Se nós, por algum acaso, tivéssemos construído ainda um outro triângulo aqui com esses mesmos ângulos, ainda vai valer essa mesma propriedade. Se eu tivesse feito aqui e tivesse considerado mais um outro triângulo, que eu vou chamar de G e H. Opa! Para esse outro triângulo, ó, esse triângulo AGH, ele ainda é semelhante aos outros, porque esse ângulo aqui a gente tomou com 190 graus, o ângulo alfa é comum, então para esse ângulo aqui também vai valer as mesmas relações que a gente viu antes, ou seja, a medida de AH sobre AG, né, a divisão, é a mesma coisa de AC sobre AB. Ou seja, o valor aqui ó, dessa divisão, ela vai ser sempre fixa para qualquer que seja um triângulo que tenha um triângulo retângulo, cujo esse ângulo aqui seja alfa. Qualquer que seja o triângulo retângulo que nós temos esse ângulo aqui alfa, essa razão vai ser sempre constante, né? Porque é isso que diz a semelhança de triângulos. Dois triângulos eles são semelhantes quando eles têm os ângulos, né, correspondentes iguais e, portanto, preserva a razão entre as medidas dos lados que formam os ângulos correspondentes, que é esse caso aqui. Então, como esse valor é sempre constante, isso vai depender do ângulo. Se eu vier e abrir um pouco mais aqui, ó, esse ângulo, se eu pegar um ângulo vou pegar um pouco menor, fica mais fácil a gente visualizar. Se eu pegar um ângulo um pouco menor, que forma exatamente essa linha aqui, ó, observe que esse lado AD vai ficar fixo, mas essa medida aqui ó, vai diminuir. Então, a razão entre esse e esse diminui, né? Porque isso aqui está fixo, diminui isso aqui. Então, essas razões, elas vão depender apenas desse ângulo. Então, a gente vai ter uma função, ou seja, para cada valor aqui do ângulo, nós vamos ter valores diferentes para essas razões. Então, essa função que associa a um ângulo essas razões aqui, nós chamamos de funções trigonométricas. Esse aqui, que mede AB sobre AC, é chamado do cosseno. E essa outra, que mede a razão entre BC e AC, nós chamamos de seno. No triângulo retângulo, nós damos alguns nomes especiais. Ao invés de falar apenas lados, nós damos nome a esses dois lados que formam um ângulo reto, nós chamamos de catetos. Então, isso aqui é um cateto. A palavra cateto quer dizer lado, tá? Então, na realidade, você não fez nada diferente. Você só chamou lado de lado. Então, em um triângulo retângulo, esses dois lados que juntos formam um ângulo de 90 graus são chamados de catetos. E esse outro lado maior aqui, que é o lado que está sobre o ângulo de 90 graus, que opõe-se ao ângulo de 90 graus, ele é chamado de hipotenusa. A palavra hipotenusa, ela significa lado sobre o ângulo de 90 graus. Na verdade, na tradução literal, era o lado que estende-se sobre o ângulo, no caso aqui, sobre alguma coisa, no caso o ângulo de 90 graus.
Resumindo, agora, dando esse nome de cateto e hipotenusa, nós podemos, vou fazer um outro desenho para ficar mais claro qual é a definição de seno e cosseno. Mas na realidade é isso, tá? O seno e cosseno não tem nada demais. É simplesmente um caso de semelhança de triângulos. Então vamos construir um triângulo retângulo para dizer o que é o seno e o cosseno de um ângulo. Então, para aqui um ângulo que eu vou chamar de alfa, nós temos um ângulo de 90 graus. Esse lado que o ângulo vê ele é chamado de lado oposto ao ângulo. Esse aqui é o lado oposto a esse ângulo. Ou cateto oposto. Lembre que a palavra cateto quer dizer lado. Esse aqui é o lado oposto ao ângulo alfa. Esse outro lado, ó, que ele está junto ao ângulo alfa, que é um dos lados do ângulo alfa, ele é chamado de lado adjacente. A palavra adjacente quer dizer junto. Adjacente. Ou cateto, tá? É cateto adjacente ou cateto oposto a alfa. E esse lado maior que se opõe à hipotenusa, que é oposto ao ângulo reto, é chamado de hipotenusa. Então, a gente acabou de verificar que a razão entre esse lado oposto pela hipotenusa era sempre constante. E esse valor nós vamos chamar de seno de alfa. Então, o seno do ângulo alfa, vou colocar para poder caber, tá? O seno do ângulo alfa vai ser a razão entre a medida do lado oposto e a hipotenusa. Se a gente der nome aqui aos vértices, chama esse aqui de A, esse aqui de B e esse aqui de C. Então, o seno do ângulo alfa vai ser a medida do segmento BC dividido a medida do segmento AC. Ou, se você quiser, você pode apenas escrever é a medida do cateto oposto a alfa dividido pela medida da hipotenusa. Vou até escrever, tá, pessoal? Aqui. Vou escrever aqui, então, o que é o seno. Então, o seno do ângulo alfa é mais fácil lembrar como sendo a medida do cateto oposto dividido pela a medida da hipotenusa. Essa é a definição do seno do ângulo alfa. Lembrando que alfa aqui é um ângulo agudo, tá? A gente está trabalhando com triângulos retângulos. Já a razão entre o lado adjacente e a hipotenusa, nós chamamos de cosseno do ângulo. Então, o cosseno do ângulo alfa, escrevendo assim, cos de alfa, é exatamente a medida do cateto adjacente. Quem é o cateto ou lado adjacente? A medida de AB sobre a medida da hipotenusa, que é AC. Então, essas são as definições do seno e do cosseno de um ângulo. Ou seja, o seno do ângulo alfa é a medida do lado oposto dividido pela a medida da hipotenusa, e o cosseno do ângulo alfa é a medida do lado adjacente dividido pela medida da hipotenusa. Vamos fazer aqui um exemplo para ilustrar como você encontra o seno de um ângulo. Vamos supor que a gente quer encontrar o seno de 36 graus. Então, como encontrar o seno de 36 graus? Pela definição que a gente acabou de ver, nós temos que ter um triângulo retângulo com um ângulo de 36 graus. Então, vamos escolher um dos lados
Vou fazer aqui bem de leve, depois a gente destaca com a cor vermelha. Então eu tenho que formar um ângulo de 36 graus. Escolher aqui o vértice. Tem um vidro aqui que não está deixando eu colocar o... Pronto. Tá aqui. Coloco primeiro para a gente medir o ângulo de 36 graus no transferidor, relembrando para quem não pegou na última exposição. Coloco o centro do transferidor no vértice. Faz coincidir essa linha do zero com a linha do ângulo, que você quer, que vai ser uma das linhas do ângulo. Verifica se está tudo ok. E vamos marcar 36 graus. Aqui é 35, ó. Então aqui 35, então 1 grauzinho a mais vai ser 36. E nós vamos construir um ângulo de 36 graus agora. Observe que você pode fazer de qual tamanho você quiser. Tá? Eu vou fazer um tamanho um pouco maior para dar uma precisão melhor. Ficou um pouquinho à esquerda. Bem, como a gente quer encontrar o centro de 6 graus, o que a gente tem que fazer, a gente tem que construir um triângulo retângulo que tenha 36 graus como um ângulo agudo. A gente já tem aqui. Agora basta então a gente construir um triângulo retângulo, construir um ângulo reto a partir de qualquer um desses pontos, tá? Então eu vou colocar aqui para você ver que está em cima ó, da reta o esquadro. Eu vou usar um esquadro, que aqui é um ângulo de 90 graus, para não ter que usar o transferidor novamente. E eu venho. Pronto, nós temos aqui um triângulo retângulo, tá bem grande, foi feito propositalmente para ser grande, tá? Para poder dar uma precisão melhor. Bem, qual é a relação do seno? O seno é a medida do cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então eu vou pegar uma régua, vou medir esse lado, que é o cateto oposto, vou medir a hipotenusa e vou fazer a divisão de um pelo outro. Deixa eu pegar aqui uma régua. Então nós vamos medir a medida do cateto oposto ao ângulo de 36 graus. Vou colocar aqui 36 graus. Então o cateto oposto, o lado oposto é esse. Vou pegar uma régua e vamos medir. Deu 9,1. Está mesmo entre 9,1 e 9,2. Mas está próximo 9,2. Então vamos colocar que essa medida aqui, entre 9,1 e 9,2, poderia ser 9,15. Mas eu vou colocar 9,2. Então esse aqui é 9,2 centímetros. E agora eu vou medir com a régua esse outro lado. E depois descobrir, fazer a divisão para achar quem é o seno. 15,5, 15, está mesmo no meio, entre 15,6 e 15, não, está mais próximo do 15,7. Então, eu vou assumir 15,7, já que eu assumi um pouquinho aquele lá, 15,7 centímetros. Bem, então agora como é que eu encontro o seno desse ângulo? É só fazer a divisão entre esses dois valores. Eu vou usar aqui uma calculadora. Nesse curso vai precisar de uma calculadora científica que tem as funções seno e cosseno aqui, ó. Deixa eu ver. E aqui esse sin é o seno, esse aqui é o cosseno, esse aqui é a tangente. Mas a gente não vai fazer isso por enquanto, a gente vai somente fazer a divisão entre 9,2 e 15,7. Então 9,2 dividido por 15,7 é igual a 0,58598. Bem, então vamos aproximar. Como aqui, ó, eu vou fazer 0,58, depois do 5 vem um 9, ou seja, esse número aqui, ó, esse número aqui é 598, que está muito próximo de 600. Então eu vou arredondar isso para 0,586.
Então, o 136 graus é aproximadamente 0,586. Aí, para verificar se essa conta está se essa minha construção, que esse desenho está muito bem feito, o que a gente faz? Você pode pegar a calculadora e calcular quanto é os 136 graus. Tem aqui esse botão SN, ó, sim, quer dizer seno, aí você aperta seno, de que grau? Quantos graus? De 36 graus. Deu 0,5877. A gente deu 0,586, que é uma excelente aproximação, que a gente nem fez esse desenho com muito cuidado. Então, aqui a ideia é como você encontra o seno de um ângulo. Qual é a vantagem disso? Que para qualquer outro triângulo retângulo que tenha aqui o ângulo de 36 graus, eu já sei qual é a razão entre essas duas medidas, que é aproximadamente esse valor. Pessoal, nesse curso vocês vão precisar de uma calculadora científica, que é uma calculadora que tem esses botões, ó, seno, cosseno, tangente. Se voltar ao curso presencial, durante as avaliações, não vai ser permitido utilizar o celular, você tem que ter uma calculadora científica. Compre a genérica dessas caixas, que é uns R$20. Se você comprar a original é muito dinheiro, no final das contas é tudo a mesma coisa. Se cai no chão, as duas se quebram. Bem, então essa é a definição do seno. E se eu quiser determinar agora quem é o cosseno desse ângulo? É a mesma coisa, eu vou achar o cosseno é a divisão do cateto oposto, que no caso esse aqui, do cateto adjacente, aliás, que é esse aqui de baixo, dividido pela hipotenusa. Então eu vou medir qual é o lado do cateto adjacente, que dá 10, 11, 12,5 e 12,6. Então, para achar o cosseno, o que a gente faz? O cosseno do ângulo de 36 graus vai ser a medida do cateto adjacente, 12,6, dividido pela hipotenusa, 15,7. Nada, isso aqui é aproximadamente, porque nosso desenho não ficou lá essas coisas, não. Então, vamos fazer 12,6 dividido por 15,7, que é igual a 0,802, 0,80, aí aqui na calculadora, ó, vou colocar para vocês verem, é 0,8025. Como eu vou arredondar, esse 5 aqui, como ele é maior ou igual que 5, eu arredondo aqui para um 3, então fica 0,803. Não se preocupem muito com a aproximação, porque depois, quando todo mundo tiver comprado a calculadora, eu vou dizer como é que você utiliza a calculadora científica. Automaticamente, para não ter que fazer essas contas. A calculadora científica faz tudo automaticamente para você. Pronto, então, essa é a definição do seno e do cosseno de um ângulo. Elas dependem exatamente do ângulo. A gente tem como, por exemplo, agora determinar aproximadamente o seno e o ângulo de qualquer ângulo. O seno e o cosseno de qualquer ângulo. Basta que a gente construa um triângulo retângulo com esse ângulo específico. Uma das atividades que vamos fazer essa semana é exatamente essa. Né? Todo professor matemático tem que passar por isso pelo menos uma vez na vida. Você vai construir triângulos utilizando o transferidor e estimar os valores das funções trigonométricas do seno e do cosseno desses ângulos. Bem, os meus vídeos não costumam ser muito longos, já tem mais de 30 minutos. Eu vou parar com esse vídeo por aqui. E no próximo vídeo a gente continua fazendo mais alguns exemplos e dando a definição da tangente, que nada mais é do que a razão entre o lado oposto e o lado adjacente de um triângulo retângulo. Obrigado por ter assistido e até a próxima exposição.